Minhas irmãs, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos reunidos aqui para adorarmos o nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero convidá-los para juntos meditarmos na palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 17. Nós vamos ler versículos de número 1 ao versículo de número 7. O primeiro livro é o Gênesis, o segundo é o Êxodo, capítulo 17, versículos de número 1 ao 7. Eu quero aqui prestar os meus agradecimentos. Que Deus abençoe a dupla que veio lá do estado do Espírito Santo, que louvou ainda agora, com o nome deles, Maxwell e Mateus. Deus continue honrando a fé de vocês. Querido Ranilson, ministro do Senhor, outro ministro ali, os pastores aqui, meu amigo reverendo Giovanni Gabriel, que o Senhor te abençoe sempre, para você ser cada dia mais esforçado e empenhado na obra, abençoando vidas por onde passar. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Capítulo 17, versículos de número 1 ao 7, diz-nos assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refindim. Diga comigo, Refindim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Diga comigo, Massá, Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Tome o seu assento, tome o seu assento. Acabei de ler convosco um texto que nos fala de um período crítico na história dos hebreus. Período este que o povo havia acabado de sair do Egito, onde estivera por 430 anos trabalhando arduamente para o faraó. E agora o povo está atravessando o deserto. E nessa travessia eles vão encontrar obstáculos inimagináveis, obstáculos que para eles pareciam insuperáveis, mas o Deus Todo-Poderoso garantiu sempre a sua presença no meio do seu povo. O capítulo de número 17 nos relata um milagre, o milagre da rocha ferida de Meribá. O milagre da rocha ferida que brotou água. Aparentemente alguém pode dizer: isso é loucura, desde que lá nos Estados Unidos, entre o Carnegie com suas inovações criadoras em exploração do aço, as pontes têm sido construídas sobre os rios e os mares. Até hoje a gente sabe que a engenharia continua crescendo. Pontes são feitas de rocha, mas só tem um que é capaz de fazer brotar água da rocha. Este é o nosso Deus.
E esse capítulo vai nos descrever, nesses 7 versículos que li convosco, justamente esse milagre. O povo chega e acampa-se no deserto de Sim, no território de Refidim. É mais uma parada que os hebreus fazem. Refidim quer dizer descanso. Refidim do hebraico quer dizer refrigério. Refidim do hebraico quer dizer consolo. Então Refidim é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério, é um lugar de consolo. Era Deus levando o seu povo, depois de peregrinarem, para um local onde eles pudessem parar, aonde eles pudessem respirar profundamente, aonde eles pudessem descansar. É contraditório o fato de Deus guiar o povo pelo deserto e Deus levar o povo para o local de Refidim, quando na verdade a preocupação assolava a alma dos hebreus, quando na verdade tudo parecia ser o fim dos hebreus. E em Refidim o povo procura água para beber e não encontra água. O povo então se revolta, e esta rebelião é direcionada ao líder Moisés. É incrível o fato das pessoas direcionarem sempre a sua raiva para uma liderança. É incrível que alguém que odeia a política, ao ver alguém vestido de terno e falando de político, já pensa que é mais um político e é arriscado sair na mão. É interessante como alguém, ao ver alguém vestido, fardado no terno, na gravata, ou a irmã até mesmo bem moderada, bem vestida, e ter aquele coque, já olhar assim e dizer: eu tenho raiva de crente, eu tenho uma revolta porque eu sofri uma decepção com o pastor, eu sofri uma decepção com o líder. E então a pessoa canaliza toda esta ira para cima da pessoa que está representando ali, entre aspas, uma autoridade. As pessoas se iram facilmente, e quando elas têm um motivo para se irarem, aí é que elas se iram mesmo. O povo está irado porque não tem água para beber, e o povo vai questionar a Moisés, vai murmurar, vai reclamar. E o povo diz: Moisés, dá-nos água para beber. Por que é que vocês contendem comigo? Diz Moisés. Por que é que vocês estão contendendo comigo? Na verdade não é comigo que vocês estão contendendo, vocês estão contendendo com o Senhor. Existem pessoas que não compreendem a presença de Deus no meio do seu povo, as promessas de Deus no arraial, e então vai contender com a liderança, quando na verdade há uma blindagem nesta liderança, que é a liderança de Moisés, uma liderança instituída por Deus. E Deus simplesmente diz para o povo: vocês estão contendendo comigo, mas o povo contende com um líder que representa a Deus. E quando Moisés ouve essas murmurações, Moisés então diz: eu só posso reclamar com o Senhor, porque o povo tem por prática a murmuração. Nada está bom. Se a casa está cheia, não está bom. Se a casa está vazia, não está bom. Se o culto começa cedo, não está bom. Se o culto termina no horário, não está bom. Se termina tarde, não está bom. Se faz calor, não está bom. Se chove, não está bom. Nós temos uma tendência enorme de murmurarmos. Se você contar diariamente quantas murmurações você ouve e quantos elogios você ouve, certamente você se surpreenderá. Segundo a estatística americana, para cada 10 reclamações, você raramente ouvirá um elogio. Tem casamento que acaba por causa da murmuração. Tem amizade que acaba porque ninguém suporta um amigo que vive o tempo todo reclamando de seus problemas. Existem ministérios que não vão para frente, congregações que fecham as portas por dar ouvido à murmuração e à reclamação. Deus leva o povo para um território onde não tem água, um território árido, um território de escassez. Mas é nessa escassez que Deus fala: descansa, aproveita para descansar, porque tem uma caminhada pela frente. Ao invés de murmurar, tranquiliza a sua alma. Está tudo mal, tá, mas não murmure, não reclame. O povo reclama com Moisés, e o líder é inteligente, porque o líder sabe que ele não pode abrir a sua boca para reclamar. Quer ver? A liderança ser descreditada é abrir a boca e ficar reclamando.
Moisés tinha nessa época, segundo os estudiosos da Bíblia, cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Como é que Moisés iria abrir a sua boca para dar um mau exemplo como líder? Ele sabe com quem reclamar. Entenda que você não é proibida de murmurar, de reclamar, de desabafar, mas tem a pessoa certa e tem o lugar certo para você reclamar, para você murmurar e para você desabafar. Moisés, ai, aleluia, orar a Deus. E quando Moisés ergue a voz, ele diz: Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar, o que eu faço? Deus diz: Moisés, eu coloquei um bordão na tua mão, pega o bordão, passa diante do povo, porque tem uma rocha preparada, é a rocha do milagre. É Deus dizendo: Moisés, passa diante da murmuração. Compreenda que enquanto você viver no meio de pessoas que só vivem reclamando, murmurando, e você se envolver, entenda que você não precisa abandoná-los, mas você tem que ter uma visão adiante. Você precisa passar adiante. É Deus dizendo: passa adiante. O Senhor está dizendo: o caminho está aberto, passa adiante. Dá um passo adiante, passa à frente. Para de se prender a murmurador, a quem vive reclamando. Passa adiante, porque tem uma rocha, e é dessa rocha que vai sair o teu milagre. Não fique oscilando na murmuração, não. Tem uma rocha para você firmar os seus pés. Tem uma rocha. Aleluia. Pega o teu bordão, pega a autoridade que tu tens como líder e seja o exemplo de não murmurar, de não reclamar, de não contender. O povo não compreendia, e eles dizem: esse lugar aqui é Massá. Massá é palavra de raiz hebraica que significa teste, provação. O Salmo de número 95, 6, 7, 8 diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não contenda, não endureça o coração. O escritor da Epístola aos Hebreus vai escrever no capítulo 4, versículo 2 e 3 também acerca desse evento, e diz assim: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, deixa ele quebrar teu coração duro. Ouça a voz do Senhor. Ele está falando para você não murmurar, não abrir a tua boca para ficar reclamando. Ei, ei, você está em refindim. Aproveita para descansar no Senhor. Há um descanso preparado para você entrar. Há um descanso para a tua alma nesse deserto árido. Há um descanso para a tua alma nesse momento em que tua alma sedenta procura, pede, deseja um lugar para, aleluia, se saciar. Há um descanso, pois a palavra do Senhor nos diz que depois que Moisés orou, Deus disse: passa adiante, pega o teu bordão e pega os anciãos de Israel, leva contigo. Por que, pastor Alexandre Brito? Porque tudo na nossa vida requer testemunhas. É Deus dizendo: eu quero que você aprenda a andar com quem pode te ajudar e testemunhar. Ei, se o milagre acontecesse, a água brotasse da rocha e ninguém visse, alguém ia dizer: Moisés, isso é mentira. Mas os anciões que estavam ali iam dizer: eu sou testemunha, eu vi. Deus vai colocar testemunhas na tua história para viver as situações milagrosas e dizer: foi a mão de Deus, foi o Senhor, foi o cajado, foi o bordão, foi a autoridade, foi a água que brotou da rocha. Se você aprender que você precisa de testemunhas, se você aprender que você precisa de coadjuvantes na sua história, você vai compreender o poder que há quando alguém testemunha dizendo: eu vi o Senhor fazer o milagre. Passa adiante. Moisés passa adiante. Quando Moisés chega, ele chega no Horebe. Lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, chama o Horebe de monte de Deus, montanha do Senhor. O que é isto? É o lugar de encontro com Deus, é o lugar da presença de Deus se manifestar. É no Horebe que está a rocha ferida de Meribá. É no lugar onde há a manifestação de Deus que está a rocha. Compreenda que você não vai se firmar se você ficar murmurando, reclamando, contendendo, brigando, xingando. Não vai adiantar de nada, querida. Não vai adiantar de nada, querido. Mas se você passar adiante, pegar o bordão
bordão da autoridade, o bordão da fé, e você disser: vai acontecer milagre, porque tem uma rocha, e eu estou firmado na rocha, eu estou firmada na rocha, e vai ter muita gente para testemunhar o milagre que vai acontecer no meu deserto. Ei, levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. O deserto não tem recursos para ninguém, mas Deus tem recursos para quem está no deserto. É Deus dizendo: o recurso já está preparado para você que está no deserto. Não tinha, mas agora tem a rocha na tua frente para Moisés passa adiante, chega na região do Horeb e ele fere a rocha. Há quem diga que Moisés cometeu um grave erro ao ferir a rocha, e por isso ele não entrou na Terra Santa. Engano de quem pensa assim. Por quê? Porque a verdade de Moisés não entrar na Terra Santa é porque ele fazia parte da geração dos murmuradores. A geração de Josué, a geração de Caleb entrou na Terra Santa, mas a geração dos murmuradores, pastor Santana, não pôde entrar na Terra Santa. Ele tinha que ferir a rocha. Eu provo isso. Não tem como essa rocha representar Jesus se essa rocha não for uma rocha ferida. Para essa rocha representar Jesus, Moisés tinha que ferir, assim como os soldados feriram a Cristo lá na cruz do Gólgota e do Calvário. Eu estive lá em Jerusalém, e quando eu olhei para o Gólgota, eu olhei para aquela montanha com semblante de caveira, eu fiquei imaginando essa cena: o soldado pegando a lança, atirando a lança do seu lado, e o João, o evangelista, ele narra e diz que saiu do seu lado sangue e água, sangue para remissão de pecados, sangue para redenção, água para purificação, sangue para redenção, água para purificação. O que é isto? É a rocha ferida de Meribá, na cruz do Calvário. Ele estava lá. Eu preciso finalizar a minha participação. Essa rocha ferida, ela serviu para matar a sede de milhares, mas Cristo ferido matou a sede de milhões, matou a sede de bilhões. Essa rocha ferida, ela teve uma extensão apenas no deserto ali, mas a rocha chamada Cristo, ela está se expandindo, e essa rocha está crescendo por Tarecalamahaia. Ei, escute isso aqui. Tudo depende das nossas atitudes. Refindim, descanso, refrigério, consolo. Meribá, murmuração, contenda, reclamação. Massar, prova, teste. Você está no território desértico e Deus está te provando e Deus está te testando. Mas o Senhor te diz: é refindim. Então descansa. Como, Senhor, vou descansar estando no deserto? Como, Senhor, vou descansar estando tudo tão mal? Deus dizendo: descansa. Aí você diz assim: mas como, Senhor? Ele diz assim: é você, com suas atitudes, que vai escolher como você deixará esse lugar na sua história. Entenda que o momento agora pode ser refindim, lugar de descanso, de refrigério e de consolo, mas também pode ser Meribá, lugar de murmuração, de contenda e de reclamação, e que você está passando por Massá, pelo teste, pela aprovação de Deus. Como é que você vai escolher? Você escolhe refindim ou você escolhe Meribá? Você escolhe permanecer nesse deserto e morrer com essa geração, ou você vai esperar o Senhor te levar para o território da promessa? Você não pode fazer parte da geração dos murmuradores. Você tem que fazer parte da geração dos que creem que água brota da rocha. Eu me encanto quando Paulo diz, escrevendo à igreja de Corinto, que o povo depois daquele dia, preste atenção, o povo caminhava, e à medida que o povo caminhava, o povo olhava para trás. Quando o povo olhava para trás, lá estava a rocha. O povo dava mais um passo, lá estava a rocha. Virava para trás, lá estava a rocha. O povo caminhava quilômetros, lá estava a rocha. E Paulo diz: e esta rocha
é Cristo, e aquela rocha era Cristo. Você pode passar o deserto que for, você pode passar pelo território que for, a presença da rocha vai estar te acompanhando, a presença da rocha vai estar com você. Foi ele que garantiu. Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nos dias bons, mas também nos dias ruins. É nos dias bons, mas também nos dias maus. É nos dias de luta, mas também nos dias de vitória. É nos dias de é nos dias de tristeza, mas também nos dias de alegria. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem pode jogar a mão para cima e dar glória a Deus? Você está escrevendo a sua biografia, você está escrevendo a sua história. Tenha muita cautela. Você está atravessando o deserto. Tenha muita cautela, porque depende do seu posicionamento espiritual, depende do seu posicionamento intelectual, para você criar a sua história de Refidim ou de Meribá. Você escolhe, Refidim ou Meribá. Quem quer descansar no Senhor e está em Refidim? Aleluia, oh glória, aleluia. O Senhor, Ele está preparando para você um milagre. E Ele está dizendo: não reclame não, porque a rocha está logo na sua frente. Vai brotar água. Alguém não vai acreditar. Alguém vai dizer: como é que isso pode acontecer? A engenharia civil não vai poder explicar. Não vai ter ninguém para poder explicar. Não vai ter cientista, não vai ter ninguém. Vai brotar a água da rocha para você. Vai brotar a água da rocha. Você está dizendo: mas pastor Ramon Lima, a minha situação está tão mal que eu não acredito que vai brotar água da rocha. Então creia, porque eu estou com tanta fé que se eu tocar a rocha dela vai sair leite, leite para alimentar a tua alma, o puro leite do Evangelho de Cristo. Eita glória! Levante a sua mão que eu vou profetizar. Quem crê na bênção apostólica de mão estendida, crê também em palavra profética de mãos levantadas. Você vai sair daqui acompanhado pela rocha. Você vai sair daqui firmado nesta rocha. Você vai sair daqui tomando a água dessa rocha. Então bebe desta água. A samaritana conheceu esta água. Ela bebeu desta água. Esta água se manifestou em Jerusalém no último dia da festa dos tabernáculos, 8º dia. E ele disse: quem crê, venha a mim, beba. Venha a mim, beba. Bebe, 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 bebe desta água. Anda mais, xandaraia. Ei, ei, escute isso aqui. Lá no último livro da Bíblia, Revelação, Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, está o convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba de graça. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. A rocha está chamando os sedentos. Há uma multidão de sedentos que ainda precisam beber da água dessa rocha. Há uma multidão de almas cansadas nos desertos da vida que ainda precisam beber dessa água, da água dessa rocha. E eu estou aqui como ministro da palavra para dizer para você que esta água vai saciar a tua família. As multidões ainda vão conhecer o poder dessa água. Levante a tua mão e por um minuto adore a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece.